Som. Boa tarde a todos. Audiência pública de avaliação de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2018. Senhoras e senhores, em conformidade com a legislação em vigor, especialmente a Lei Complementar 101 de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, declara aberta a presente audiência pública para a apresentação do relatório de atividades da Controladoria Geral do Município, referente ao primeiro quadrimestre de 2018. Saúdo a todos os presentes e convido para compor a mesa a senhora Vanessa Schirkoski, Controladora-Geral do Município. O senhor Mário Lenk, Contador do Município. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e, em respeito a toda essa situação que nós estamos vivendo nesse país, e em solidariedade aos nossos companheiros e amigos caminhoneiros e cidadãos brasileiros, gostaria que nós colocássemos o hino nacional brasileiro, por gentileza.
Solicito que o presidente sente-se aqui à mesa, presidente, por gentileza. Nesse instante, passo a palavra ao senhor Mário Lenk para fazer a apresentação do relatório de atividades. Senhor Mário. Eu havia comentado em apresentar lá no púlpito, mas vou ficar por aqui mesmo, que é mais perto do mundo aqui. Então, damos início à audiência pública referente à execução das metas previstas na nossa lei orçamentária anual. Lembramos que esses dados são referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2018. Uma síntese, então, iniciando aí, qual é a função dessa audiência? Ela é ao auxílio na interpretação e no entendimento dos dados contidos no relatório resumido de execução orçamentária e também no relatório de gestão fiscal, que são publicações exigidas bimestralmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e elas estão disponíveis no endereço eletrônico do município, que está aí na tela, no link denominado Portal da Transparência. Um outro objetivo seria o de abordar de forma resumida a execução orçamentária e financeira desse primeiro quadrimestre que se passou, bem como apresentar as metas de arrecadação estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, também as metas de despesa, a execução da despesa, sendo que algumas dessas nossas lâminas que nós vamos apresentar, elas poderão conter dados de outros períodos para uma comparação das informações. Dá para se ver daí o comportamento da receita em relação ao mesmo período, sempre comparando o primeiro quadrimestre de exercícios anteriores. Outra observação aí que eu gostaria de colocar, nos demonstrativos referentes a arrecadações a título de ICMS e Fundo de Participação dos Municípios, nós consideramos os valores líquidos, ou seja, já está descontada aquela contribuição para a formação do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E, por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, alguma dessas demonstrações que nós vamos apresentar, elas contêm valores consolidados, ou seja, os valores que estão lá, eles demonstram a execução da Prefeitura, somado também a execução das fundações, fundos e autarquias, SAMAI e SEM, são exemplos aí, estão tudo consolidados, junto com os dados da administração principal do município. Como primeira análise, nós vamos executar a verificação da execução das principais receitas obtidas pelo município através das transferências constitucionais, aquelas que o município recebe de outras esferas, da União, do Estado, sendo que a transferência desses valores ela é determinada por lei. Resumidamente, então, o resultado dessas transferências ele será apresentado a seguir. Iniciando com o Imposto de Circulação sobre Mercadorias, o nosso ICMS. Ele é a principal receita do município. Depois nós vamos ter um gráfico aí que vai demonstrar isso aí. E obteve, durante o primeiro quadrimestre do exercício de 2018, o seguinte resultado orçamentário. Para uma previsão de arrecadação de 38.817.000, lembrando também que todos os dados aqui serão apresentados em milhões para facilitar o entendimento. Recebemos de ICMS 39.931.000, uma arrecadação além do previsto de 2,87%. Já fomos questionados aí do porquê que nós batemos nessa tecla da arrecadação do ICMS, mas realmente é importante, tem que ser mostrado. É a principal receita do município e ela não está reagindo. Vocês observem aí em 2014, no primeiro quadrimestre de 2014, tínhamos aí 43.187.000. 2015, uma queda aí bem acentuada, fomos para 39.881. Imaginem os senhores a diferença que fez essa arrecadação aí. 2016, 39.784, queda. 2017, 39.994,
Um pequeno acréscimo aí. E agora, primeiro quadrimestre de 2018, novamente uma pequena queda, 39.931. E são valores que realmente fazem falta para a administração. Outra receita importante, aí, o Fundo de Participação dos Municípios, ele provém da União, governo federal. Importantíssima receita também. Durante o primeiro quadrimestre do exercício 2018, tivemos aí, então, o seguinte resultado orçamentário. Tínhamos uma previsão da ordem de 16.706.000, recebemos 16.949.000, um acréscimo de 1,45 em relação àquilo que estava previsto para ser arrecadado. Aqui, sim, vocês observam que a queda também existiu, mas ela não foi tão acentuada como no ICMS. 2014, 14.997.000. 2015, 14.734.000. 2016, 14.075.000. 2017, 15.597.000, uma boa reação. 2018, daí, primeiro quadrimestre, 16.949. Uma reação, exatamente. A questão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, também é proveniente da União, de todas aquelas receitas, ICMS, o Fundo de Participação do Município e outras mais, é retido um valor 20%, para a formação desse Fundeb. Depois ele retorna para cada município de acordo com o volume de alunos, número de alunos matriculados. Então, tínhamos uma previsão de arrecadação da ordem de 27.492.000, arrecadamos 29.088.000. Uma superação em relação ao valor previsto de 5,81%. Aqui, sim, seria um comportamento normal, que só todas as receitas fossem dessa forma. 2014, 21.621.000, 2015, 22.877, 2016, 24.157.000, 2017, 26.933.000, 2018, 29.088.000. Numa segunda análise aqui, as receitas próprias do município. Pegamos apenas as principais, porque é uma apresentação que tem que ser apresentada de uma forma rápida e de fácil compreensão para todo mundo. Também dados do primeiro quadrimestre de 2018. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, tínhamos uma previsão de 11.320.000 e arrecadamos 12.144.000. 7,28% arrecadado além do que estava previsto. O IPTU, uma previsão de 23.843.000, essa previsão não vou dizer bem dividido pelo número de quadrimestres, é analisada a tendência de arrecadação, e esse 33.081.000 de arrecadação aconteceu porque a maioria dos contribuintes preferiu realizar a quitação do tributo à vista. Então, aconteceu essa questão. Isso é normal, todo ano acontece, pelo desconto que é dado também em relação ao IPTU, acaba acontecendo essa... exatamente. Aqui todas as receitas consolidadas, receitas correntes, receitas de capital, que vêm das operações de crédito. Então, temos uma previsão aí de 770.145.000, arrecadamos 265.450.000, um acréscimo de 34,47%. Grande causador disso aí também é a questão lá do IPTU, valores em milhões aí também, né? Aqui nós temos a composição da receita consolidada, aquela de 265 milhões que eu tinha mostrado nesse quadro aqui embaixo lá, o total arrecadação anual. Lá não é anual, ela é quadrimestral. Tem um erro no quadro aí. Se bem que lá em cima está dizendo primeiro quadrimestre. Desses 265 milhões, então, aí, o ICMS ele representa 15,04%. O Fundo de Participação dos Municípios, 6,39%. Fundeb, 10,96%, menos que o ICMS.
IPTU, 12,46, mesmo com toda essa arrecadação à vista, aí não atingiu o percentual de relevância do ICMS. ISQN, 4,57, as receitas de capital, 2,72, o fundo de previdência, com toda aquela arrecadação também, 4,67%, as receitas do SAMAI, 11 milhões, não foi demonstrado, mas o valor é esse, 4,37%, e as outras receitas, 38%, dá o valor maior que o ICMS, mas são todas aquelas receitas, inclusive os rendimentos das aplicações financeiras lá do Fundo de Previdência, que rende um valor significante, está tudo nesse outras receitas, demais receitas aí. Nós preferimos não detalhar muito, porque senão ia dar um gráfico que ninguém ia entender mais e ficar muito condensado. Mas ele procura demonstrar que o ICMS é, sim, a principal receita que nós temos. Então, se ela não atinge o percentual que é esperado, ou ela diminui em relação ao exercício anterior, isso dá muita diferença para a administração poder atuar na execução das despesas. Por falar em despesas, então, está aí o comportamento das despesas no primeiro quadrimestre de 2018. Pessoal e encargos sociais, nós tínhamos 122.688.000 previstos para o quadrimestre. Foi liquidado, na verdade, liquidado quer dizer realmente pago, 108.385.000, 88,34% do previsto para o quadrimestre. Juros e encargos da dívida, 3.067.000, 2.611.000 de liquidação de despesas, 85% do que estava previsto. Outras despesas correntes, 73 milhões previstos, 65 de liquidações. Investimentos, 31 milhões, isso depende muito do recebimento das operações de crédito, dos financiamentos. Foi liquidado em despesas 7.959.000, 25% do previsto. Amortização, pagamento do principal da dívida, 4.847.000, despesas liquidadas, 3.605.000. Essa reserva de contingência é um percentual do orçamento que é destinado para situação de emergência orçamentária e gastos imprevistos, então não teve nenhuma liquidação. Então, o total das despesas liquidadas, aí embaixo, 187.775.000 reais, que corresponderam a 73% do previsto para o período. Esse quadro aqui, então, é a composição das despesas liquidadas do município, de longe, pessoal e encargos, 57,72%, juros e encargos da dívida 1,39%, outras despesas correntes, 34,73%, os investimentos, 4,24%, e a amortização da dívida, 3.605.000, que foi o valor, equivalente a 1,92% do total de 187 milhões liquidados. Esse quadro seguinte, ele demonstra a execução das despesas liquidadas por função de governo. Aqui, nesse quadro anterior, era por execução orçamentária, por categoria da despesa. Aqui é por função de governo. Na saúde, aí nós vemos, então, que foi o principal empenho das despesas do governo, 28%, 52.584.000 reais. Educação, em segundo lugar, com 23,45%, equivalente a 44.038.000 reais. Saneamento, em terceiro lugar, 17 milhões foram liquidados, 9,09%, e as demais funções de governo, aí tem aí a habitação, agricultura, função legislativa, que eu repasso aqui para a Câmara, a administração, previdência social, assistência social, gestão ambiental, são todos gastos de menor relevância, que, no total, resultaram, então, essa liquidação dos 187.775.000 reais. Aqui as despesas liquidadas por natureza e tipo de recurso, da onde proveio o recurso para o município
poder liquidar essas despesas. Pessoal e encargos, aí 60 milhões foram de recursos próprios, 33 milhões e 70 mil de recursos vinculados, são receitas que vêm para o pagamento de despesas já consideradas como carimbadas. Um exemplo é a despesa com educação, o Fundeb, ele entra tudo nesse recurso vinculado. Regime próprio de previdência social, pagamento dos servidores aposentados. E aí as demais despesas, juros, encargos da dívida, 1.265.000 de recursos próprios, investimentos aí também, a grande parte, 2.743.000, ela vem das operações de crédito, como eu tenho mencionado. Quando é feito um financiamento, o recurso nem sempre ele vem, nem sempre não, a maioria das vezes ele não vem de uma vez só, de acordo com como você vai executando uma obra, por exemplo, as instituições vão liberando os recursos. Então, está aí a demonstração. Esse quadro seguinte, ele gerou muita polêmica, e muitas vezes, aí, inclusive o nobre vereador Marcelino aí também me questionava isso aí. Então, nós resolvemos colocar dessa forma para evidenciar bem o que realmente aconteceu no quadrimestre aí. Nós arrecadamos 265.450.000, como eu já havia dito. Despesas liquidadas, que são despesas pagas, sinônimo de despesa pagas, 187.775.000. Tivemos como resultado 77.675.000. Ok, todo mundo vai dizer, 77 milhões, então isso sobrou. Não, não sobrou, gente. Nós temos aí despesas empenhadas e não liquidadas, da ordem de 113.491.000. Se você analisar o resultado orçamentário, considerando as despesas empenhadas, então nós temos um resultado negativo de 35 milhões, só que ele não impacta no quadrimestre. Essas despesas empenhadas e não liquidadas são compras a prazo, a administração vai administrando, vai contornando essa situação, colocando um pouco mais de despesa já liquidada, paga no quadrimestre, um pouco fica para o outro quadrimestre, no outro quadrimestre vai entrando mais despesa empenhada, então tem que se fazer essa administração para ficar dessa forma. Não é esse resultado aí de 77 milhões que o município tem à disposição, nada disso. Pelo contrário, ele tem aí essas obrigações de 113 milhões, e tem que ser administrada justamente com esse resultado orçamentário positivo. Se tivesse o déficit logo lá, considerando a despesa liquidada, seria uma situação complicada, aí não teria nem como administrar a dívida. Essa forma aí, acho que fica bem legal. Não sei se dá para entender que houve, aí sim, um resultado orçamentário positivo, mas existem despesas empenhadas, que vão ter que ser honradas a partir do primeiro quadrimestre. Ok, gente? A nossa quarta análise aí é o acompanhamento das prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso aqui são dados que vieram lá da Secretaria de Obras, eles nos passaram aí as ações prioritárias que estão definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. São situações aí de licitações em andamento, obras já licitadas, e aí está a relação das vias públicas, aí, várias aí que já estão em andamento a licitação, com aquele recurso daquela operação de crédito da ordem de 20 milhões lá, já dá para ir começar licitando ruas aí, e foi o que aconteceu aí. Já tem uma obra aí lá licitada. O valor dessas ações, aí, o valor total, ele soma em 24.357.000.000. São valores que vão ser utilizados aí para, em sua grande maioria, tirando essa última ação, que é a ação de aquisição de máquinas e veículos, o resto é basicamente pavimentação de vias públicas. Então, está aí o demonstrativo. Se alguém ainda quiser um esclarecimento adicional, aí, podemos passar lá para o secretário de obras, aí ele esclarece isso aí. Numa quinta análise, o demonstrativo do cumprimento dos limites de gastos que estão estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
começando pelo percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida. Esse percentual ele é apurado contando o mês de abril para os 12 meses que antecedem ao mês de abril. Então, nos últimos 12 meses, por isso que ele não fecha com aquela despesa de pessoal lá que foi demonstrada aqui, porque aqui é só a primeira é só referente ao primeiro quadrimestre. Aqui é contando um ano para trás e também a receita líquida, corrente líquida um ano para trás. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que se faça esse cálculo dessa forma. Então, nós temos aí uma receita corrente líquida, 652.329.000, contra uma despesa com pessoal de 298.987.000. Corresponde a 45,84% da receita corrente líquida. Conclui-se, então, que foram obedecidos aí todos os limites. O limite de alerta, 48,60%, o limite prudencial, 51,30%, e também o limite legal de 54%. Lembrando que, se o município atingir aquele limite de alerta, 48,60% da receita corrente líquida, o que acontece? O Tribunal de Contas manda um ofício alertando o prefeito. Olha, prefeito, vocês ultrapassaram o limite de alerta, tomem aí as devidas providências para que não sejam alcançados outros limites. Vocês notem bem, não há muita diferença entre um limite e outro. O que acontece se o município atingir 51,30%? Começa aí proibido de conceder aumento ou vantagem salarial, proibido criar cargos, proibido alterar a estrutura administrativa para aumentar a despesa, proibido de contratar pessoal, a menos que tenha a reposição dos aposentados, proibido o pagamento de hora extra. Isso tudo está determinado no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Caso o município atinja o limite legal de 54%, tem que reduzir em pelo menos 20% os comissionados. Começam as exonerações dos comissionados e também dos efetivos, claro que depois de processo administrativo, uma situação muito ruim aí que eu não gostaria jamais de ver o município chegar a esse ponto. Então, senhores, notem aí, 48,60% é o primeiro limite. Nós estamos em 45,84%. A grande questão e o grande medo é que se abaixa essa receita corrente líquida e começa a cair mais ainda ICMS, começa a cair repasse do governo federal, começa a bater uma crise, a despesa com o pessoal não vai diminuir. Então, o ideal é que se mantenha isso aí na ordem de 43, na minha opinião, talvez até menos. O secretário Argos falou outro dia para mim 40. É um limite aí que nós estamos administrando, 45,84%, para não chegar nem no limite de alerta aí. Então, adiante aí os gastos com educação, aplicação da receita de impostos em educação. Primeiro quadrimestre de 2018, a receita com impostos somou 133.828.000. O valor aplicado pelo município em ações da educação, 25.268.000, equivale a 18,88% da receita com impostos. Não foi atingido ainda o limite mínimo anual, lembrando que esse limite é anual de 25%. O que nós temos a esclarecer em relação a isso aí? Inicialmente, aquilo que eu já havia comentado. A avaliação ela ocorre anualmente, somente lá no resultado de dezembro, que vai se ver o que realmente aconteceu. Claro, essas análises aí quadrimestrais servem para a administração tomar providências e atuar também. A arrecadação do IPTU, aqueles 33 milhões que eu havia comentado lá, teve uma influência nisso aí também. A arrecadação aumentou e as despesas, o pagamento dos professores permaneceu o mesmo. Então, daí deu foi uma das causas desse não atingimento aí. E também um detalhe que a contabilidade já me passou, eles estão fazendo adequação no sentido de provisionar a gratificação natalina por ser uma exigência do plano de contas aplicado ao setor público. Quando isso acontecer, certamente aquela despesa com gasto de educação ela vai aumentar também. O que vai acontecer? Pega-se esse valor da gratificação natalina, 13º, para quem não conhece o termo, e provisiona-se
prevê-se que vai ser pago mensalmente aquilo lá, já faz uma previsão para não chegar no final do ano e ter aquele desembolso de uma vez. Então, esses valores também vão impactar nessa questão da educação aí. Vai ter provisionado a gratificação natalina, aumenta a despesa com educação. A aplicação da receita de impostos em saúde. Temos, então, a receita de 133.828.000 com impostos. Foram aplicados pelo município em ações com saúde no primeiro quadrimestre, 26.481.000, 19,79% da receita com impostos, superado aí, então, já no primeiro quadrimestre, o percentual mínimo de aplicação de 15%. Claro, saúde é um assunto delicado, se pegássemos todo o orçamento e colocasse na saúde, ainda assim ia ter demanda, mas temos que administrar essa situação, pelo menos está no limite legal, aí imagino eu que até o final do ano vai até superar o que já foi gasto aqui no primeiro quadrimestre. Aí umas considerações que eu faria, nós faríamos lá na controladoria. Nós estamos aí, está evidenciado o alto grau de dependência que o município tem no que se refere às transferências do Estado e também da União, notadamente em relação ao ICMS, depende muito daquela receita aí lá. Então, deve-se, portanto, já está sendo feito lá pela administração o incremento e a exploração da capacidade tributária própria do município. E também estão sendo feitas ações no sentido de atrair investidores, atrair empresas para o município. Atraindo mais empresas, se recolhe mais ICMS e vem mais ICMS para o município. E também, é claro, o gerenciamento dos recursos com extrema economia e cuidado. Cada mês que passa surge aí uma novidade, agora essa greve dos caminhoneiros, aí o impacto que isso vai ter no ICMS, eu estava pensando nisso hoje de manhã, realmente é imprevisível, não se sabe se a receita corrente líquida cai, se vai, tomara que permaneça pelo menos, é uma incógnita, nós não sabemos. Sabemos sim as despesas aí, então tem que ter muito cuidado aí, extrema economia na execução dessas despesas aí. Então, seria isso que teríamos a apresentar. Abre espaço, então, para o vereador. Diante da explanação realizada, deixo livre aos presentes para fazerem seus questionamentos, se assim o desejarem. Eu vou passar a palavra aos vereadores, na ordem aqui, pela mesa diretora, o presidente Anderson. Obrigado, presidente Marcelindo. Mário, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho algumas dúvidas. Vamos lá. Eu gostaria que colocasse aquela planilha ali dos 35 milhões negativos ali, sobrou 77, aí tem despesas liquidadas do ano todo e tem um negativo de 35 milhões. Essa aqui? Ou você tá... Essa aí, pode deixar aí. É do quadrimestre, tá? Primeiro quadrimestre de 2018. Essas despesas empenhadas e não liquidadas, isso aí é de que período, esses 113 milhões aí? Esses 35? Não, esses 113 milhões. 63? 113 milhões 491 reais. Despesas empenhadas e não liquidadas, Isso. Elas são do quadrimestre, são agora do quadrimestre. São despesas do quadrimestre. De quatro meses? Mas as despesas liquidadas realizadas já está lá em cima, não é os 187 milhões lá? 187 são valores pagos. 113 são despesas que foram empenhadas, e porém não liquidadas. Elas vão ser liquidadas a partir do primeiro quadrimestre. Grande parte dessa aí, agora, nós estamos mês de maio, já foi liquidada tranquilamente. Exatamente, é um fluxo de... Ela deveria ter sido liquidada no primeiro quadrimestre e não foi. É isso? Ela estava prevista... Não, são situações, tipo, por exemplo, um grande exemplo é compras a prazo. Você compra a prazo, acaba empenhando, ou o fornecedor não te entregou a mercadoria ainda, fica para ser liquidado, depois que ele entrega a mercadoria, aí sim, aí é liquidada, é reconhecida a despesa, ela é devidamente paga.
obras, serviços, tudo isso aí acabar. Tá. Ok. Entendi. Se tivesse realizado elas, eu teria um prejuízo de 35 milhões. Eu não diria prejuízo, é uma situação orçamentária negativa, um flutuante déficit de 35 milhões, mas não ocorreu porque se considera durante o ano, isso está na lei de responsabilidade fiscal, durante o ano você considera despesa liquidada. Lá no final do ano você vai considerar a despesa empenhada. Ok. Quando nós chegamos aqui em dezembro, em dezembro não, nós vamos apresentar em fevereiro, mas quando nós analisarmos a situação de dezembro, aí sim, aí vamos ter que estar as despesas empenhadas daí, para verificar. Outra dúvida, podia colocar ali aquele quadro onde mostra ali que tinha uma previsão no quadrimestre de 31 milhões de investimento e a gente só realizou quase 8 milhões, 7 milhões e pouco. Esse aqui? Esse aí é. O que aconteceu que a gente tinha uma previsão tão alta, né, de investimento de quase 32 milhões e eu só realizei 8? O que aconteceu que eu não consegui realizar essa diferença? O investimento ele depende muito da liberação do recurso da operação de crédito. Às vezes elas são contratadas e demoram um certo tempo para ver. O setor de orçamento ele faz a previsão já considerando aquilo lá, não imaginando uma situação de não liberação. Você não tem como prever isso aí. Entendi. E a folha também tem um valor, uma diferença grande, né, de 122 para 108. Você sabe me dizer o que estava previsto e não foi realizado? Olha, o que eu diria em relação a isso aí? Pega-se a despesa anual, divide pelo quadrimestre e faz a questão de provisões, de rescisões do pessoal, rescisão que acaba não acontecendo, isso acaba essa situação. Entendi. Aí. Problemático seria gastar além do que está previsto, aí seria uma situação complicada. Não sei se vou te perguntar, não sei se tu sabe a resposta agora, mas se pode me ter mandado durante a semana para a gente. A nossa folha representa 45%. Se eu tirar o SAMAI e o ICEM, porque esse dinheiro eu não posso nunca pegar e juntar isso, porque elas têm suas distribuições diretas lá. Você sabe quanto representa a folha sobre os meus recursos próprios? Você está querendo tirar dessa execução da despesa a folha do SAMAI, seria Não, isso? Eu tiro a receita e a despesa do SAMAI e do ICEM, tiro, e daí eu olho a receita própria, quanto representa a folha de pagamento sobre os meus recursos próprios. É que a lei de responsabilidade fiscal ela diz para fazer dessa forma, tá? Então nós nunca fizemos esse tipo de cálculo, mas podemos até fazer, não. Tá ok. Só tinha o que gostaria de saber, mas tudo bem. E a última colocação, o secretário Márcio já esteve aqui. Acho que eu comentei contigo também. Eu vi aqui que vocês vão começar a contabilizar pela contabilidade pública a gratificação natalina, Sim. Que é o 13º. O 13º por que estão fazendo isso? Porque a nova lei da contabilidade exige que seja reconhecida todas as despesas. Por isso que estão contabilizando. Só que tem um valor de uma significância muito grande e não está sendo feito, que é a licença premium. Eu acho que isso aqui tem que trabalhar e logo a prefeitura tem que começar a contabilizar essa licença premium. Porque a cada 10 anos vai ter o seu primeiro fazer uma remuneração, depois provisão disso aí também, tem né? que fazer. Até porque, se você pegar o montante desse valor, vocês vão ver que é um valor bem expressivo, muito maior, talvez, do que o próprio 13º aqui, né? Seria isso minhas considerações? A verdade é a tendência de aproximação cada vez mais da contabilidade privada com a pública. Então, na privada é feita essa previsão do 13º, que nós chamamos de gratificação natalina, e também realmente essa despesa aí é... Isso, só que tem que contabilizar a licença prêmio e a depreciação. Já estão fazendo também a depreciação? Acho que não ainda na prefeitura. Depreciação não, né? ainda não. Que também falta também. Seria isso, presidente. Obrigado, Mário. Só para esclarecer, a licença prêmio, ela não é um custo a mais. Ela é como se fosse uma folha mensal normal, só que o servidor não trabalha, ele folga aquele mês. É isso, Mário? Exatamente. Então, ele não gera um custo a mais.
é que o servidor deixa de ir trabalhar, ele está de folga naquele período. Então, ele, Não, mas ela é um valor, entende, Sim, Marcelino? sim, Tem sim. um valor, então esse valor que ele quer... Isso mesmo. mas só para entender que é diferente do 13º salário ali. Sim, Tá? sim. É uma peculiaridade que tem na... Tem que ser previsto, exatamente. Com certeza. Vereador Magal. Mário, boa tarde. Obrigado, presidente. Mário, é o seguinte, você mostrou ali naquela pizza, lá no texto da pizza, no gráfico lá, da 38% de outras receitas. Isso, daquelas... Esse aqui? Isso. O Vale Alimentação está diluído aí dentro? Como? O Vale Alimentação está aí dentro também? Porque onde é que foi esse dinheiro? Que foi colocado no quê? Não, o Vale Alimentação é uma despesa que foi tirada. Sim, mas ele foi para onde daí? Ele entrou onde? Não, deixou de existir essa despesa, Sim, mas... ela não se transformou em receita. Exatamente, não teve menos gastos, não que isso significou corte disso, que significou uma receita aqui. Sim, mas ele estava alçado, né? O que aconteceu com o Vale Alimentação foi aqui, nesse outro gráfico, então. Lá nas outras despesas correntes, esse que está em amarelinho, ele deve ter diminuído quando deixou de ser pago. Ser pago. Não que se tornou uma receita. Queria saber onde é que foi, onde é que está. Então, ele baixou ali, né? Ô, Mário, outra coisa, assim, nós estamos falando muito de ICMS, mas o que nós estamos fazendo para melhorar isso aí? A gente só vê caído, já primeiro, segundo, ano passado, a mesma coisa, ninguém está fazendo nada para... Nós estamos aí agora, acabamos de perder agora a Mandes Mangueira, que vai sair de Jaraguá, parece, né? E agora também a Borracha Wolf está fechando as portas em Jaraguá. E nós temos que fazer alguma coisa, porque só de ficar de braço cruzado, nós vamos ver todo mundo indo embora de Jaraguá, e nós vamos cair cada vez mais. Infelizmente, nós não estamos fazendo nada, desculpa, né? Isso aí tem que ser uma ação conjunta de toda a sociedade, a administração, conscientizar os empresários, começar a atrair investimento para Jaraguá, porque senão vai decair mesmo. Decaiu em relação ao ano passado, nos outros municípios todos, se você pegar lá no site da FECAM, você vai ver que o ICMS aumentou. Araquari, então, tem um salto. Agora, aqui diminuiu por quê? Porque começou a vir menos ICMS, a consequência da saída de empresas, realmente. Concordo com o senhor. Entrar naquele índice que o senhor mostrou antes, que é preocupante, que é de 48 lá, né? Exatamente, a receita não entra, começa a aumentar, a despesa permanece, e isso realmente é um problema. Sim. Concordo com o senhor. Então, tá bom. Obrigado. A duplicação aqui da 280 ajudaria, por causa de transporte e tudo, já é um município que está longe da BR. Já tem essa desvantagem, ainda com esse trânsito e tudo aí, é mobilização, Câmara, os vereadores aqui, fazer pressão perante o governo estadual, federal, aí para... Obrigado, seu Mário. É um conjunto de ações, né? A verdade é que nós vivemos um momento de depressão econômica em Jaraguá do Sul. E nós somos a cidade, vamos dizer, uma das mais afetadas do estado, né? Enquanto as outras estão crescendo, nós estamos encolhendo. Isso. Vereador Dico. Boa tarde, Mário. Só parabenizá-lo aí pela apresentação. É pertinente o que o Magal falou. Nós temos que fazer algo para levantar a arrecadação, porque as nossas despesas fixas vão continuar sendo. Se baixar a arrecadação, nós vamos entrar no limite, vai ser no ponto alarmante da coisa, né? Então, nós temos que buscar recursos, né? Porque as despesas fixas estão aí e é prejudicial termos que retirar essas pessoas. E só parabenizá-lo pela apresentação. Obrigado. Ok, obrigado. Mário, eu gostaria que você retornasse ali na pizza das receitas, por gentileza, e depois nesse gráfico, vai lá, na pizza das receitas. Isso. O que seria um equilíbrio para nós, como Jaraguá do Sul, em percentual, o que seria um equilíbrio ali, principalmente no ISQN ali? No ISQN, nos o imposto sobre... 4,57%, nós teríamos que chegar ao quê? A uns 10% da receita corrente? Como é que nós deveríamos
trabalhar para que tivéssemos um equilíbrio e uma dependência menor do ICMS e do Fundo de Participação do município. Aqui, na verdade, eu peço desculpas, faltou um comparativo do ISQN com os quadrimestres dos exercícios anteriores, mas eu tinha observado, ele deu uma melhorada nesse exercício aqui, tá? Ações de fiscalização, ação de incentivo para trazer os empresários, tudo aí, para começar a recolher mais imposto sobre serviço, seria as ações para aumentar essa arrecadação do ISS. E o que seria o normal para nós hoje? Chegarmos a uns 10% da receita corrente líquida do total, porque o ICMS, pelo previsto, ele vai, na outro gráfico que você colocou, ele está estagnado desde 2015, né? Sim, nós caiu estávamos aqui, olhando. né? Ele não houve... Aí. Esse aqui. Isso, está estagnado, então nós estamos com a mesma receita de ICMS de 2015. E se nós formos ver como o coeficiente é sempre feito há 3 anos antes, isso, Mário, coeficiente em cima do bolo, nós vamos ter, então, nos próximos 3 anos, problema novamente. Quer dizer, nós não vamos crescer aí por um bom tempo, se você for ver. Porque o nosso percentual em cima do bolo do ICMS, cada ano é menor. Cada ano diminuiu em relação ao ano passado. O bolo do Estado aumenta, mas a nossa participação sobre o bolo reduz. Isso é uma questão que nós temos que ver. Na minha opinião, o governo municipal tem que fazer uma pesquisa, embora não precise ir muito longe para ver isso, mas tem que fazer uma pesquisa e ver o que está acontecendo com o nosso empresário. Por que o nosso empresário prefere investir em Guaramirim, em Xereder, em Curupá, em Araquari? Por que os nossos empresários estão fechando as portas? O que acontece? O problema é estrutura administrativa? O problema é governo? O problema é estrutura de cidade? O que acontece com o nosso empresariado que não está mais ficando em Jaraguá do Sul? Que é considerado uma cidade segura, uma cidade tranquila, uma cidade que dá todas as condições de uma qualidade de vida melhor. Eu acho que precisa de uma reflexão nesse sentido. Por que o nosso empresariado está indo embora? É só os impostos? Mas os impostos tem em todos os municípios, não é só aqui. Os impostos federais e estaduais são os mesmos lá e são os mesmos aqui. Então, o que está acontecendo? Eu acho que essa reflexão, Mário, vocês da controladoria têm que começar também a dar uma olhada, a ver o que está acontecendo realmente, né, junto com a administração pública, porque nós estamos ficando para trás. Chegamos aí a quase 700 milhões, quase 800 milhões, de arrecadação, mas para uma demanda de um povo exigente, como é o nosso povo de Jaraguá do Sul, que quer as coisas sempre com qualidade bem feita, a gente está vendo que está cada vez mais complicado. Outro detalhezinho é a nossa despesa com o pessoal. Você falou que a ideia da administração é chegar em 40%, mas para chegar em 40% tem que fazer um incremento da receita, né? Ou enxugamento da despesa com o incremento da receita. As duas coisas vão ter que andar junto. Porque como nós somos uma prestadora de serviços, nós precisamos de pessoas. Não tem como prestar serviço sem pessoas. Então, nós temos que contratar quando necessário, mas, ao mesmo tempo, trabalharmos para que essa receita aumente, cada vez mais. Por gentileza. Uma questão prática aí que eu coloco aqui, isso é totalmente particular, meu como cidadão, mas eu acredito muito pertinente essa questão dessa duplicação aí, isso aí. Você como empresário, tendo a sua empresa lá na BR, que é lá na porta, já é uma baita desvantagem para Jaraguá do Sul. Ainda pega uma BR dessa cheia de congestionamento, que você gasta um dinheirão só para sair de Jaraguá, pega esse congestionamento, aquele viaduto de Guaramirim lá, e tem que dar uma pressionada
no governo estadual e federal aí para fazer acontecer essa duplicação, senão aqui vai ser prejudicado. Já tem a desvantagem da distância da BR, ainda fica com uma estrada dessa, é complicado, né? E as nossas lideranças políticas, né, que eu sempre cobro, que nós temos que cobrar para que isso aconteça. Não tem nada a ver com a Câmara aqui, Sim. nem lá, mas Então, informo que se tivermos alguns questionamentos que não possam ser respondidos, no momento, né, os controladores aqui nos passarão num prazo de 30 dias. Agradecendo a presença de todos e cumpridas as formalidades legais, encerro a presente audiência pública do relatório de atividades da Controladoria Geral do município, referente ao primeiro quadrimestre de 2018. Obrigado, Mário. Obrigado. E deixo para as últimas considerações. encerramos também, em nome da administração aí. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste por escrito para nós aí, que nós respondemos sem problema nenhum. A questão pontual, talvez que eu não soube colocar aqui, estamos aí à disposição. Obrigado, Mário.